vamos abrir a nossa palavra para depois orarmos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Hoje nós vamos entrar de uma forma diferente, nós vamos ler um pouco a palavra de uma forma mais extensa, né? Mas vamos aprender um pouquinho do Senhor. Amém. Amém? Nós vamos para o livro de Filipenses. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O livro de Filipenses. Capítulo 2, versículo 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Amém? Amém. Agora nós vamos para Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, 3, que diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém. Amém? Glória a Deus, podeis sentar. Deus de glória, Deus de maravilha, Deus de poder e majestade, Pai das luzes, Deus abençoador, Deus de mistério, Deus de graça, Espírito Santo, Pai, sobre este lugar. Que o Senhor não fique só, meu Deus, sobre esta igreja, mas desce nela, se manifesta nela. Entra aqui operando um milagre. Entra, Senhor, operando, manifestando o teu poder. Derrama sobre nós a tua graça. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade para fazer o que te apraz. Enquanto a palavra estiver sendo ministrada, cura, liberta, salva, transforma. Entra operando milagre nos corações, na mente, descauteriza a mente, vai quebrando as cadeias, vai as correntes. Vai, Senhor, tira da construção uma prisão sagrada, prisão emocional, prisão espiritual, quebra as cadeias do inferno, que as portas do inferno não venham prevalecer contra a igreja do Senhor. Então opera, manifesta a tua presença sobre este lugar. É o Senhor que tem que aparecer. Que o Senhor, meu Deus, tome primeiro e último lugar. O Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Quebra todo jugo, quebra toda obra das trevas. Vai tirando toda tristeza, todo peso, toda insatisfação. Deus, que nós venhamos a diminuir e o Senhor venha a aparecer. Que a tua glória venha ser manifesta neste lugar. Opera o teu milagre. Assim nós te pedimos. Seja o canal nesta noite. Que não seja eu, mas o Senhor falando, ministrando aos corações. Que ela venha ser como uma espada de dois gumes, batendo a divisa entre juntas e medulas, penetrando na alma, no coração e trazendo, meu Deus, aquilo que é necessário para as almas que aqui estão. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra fala de sermos luz, de estarmos na presença de Deus. Essa é a primeira parte das 12 partes da série de uma vida com Deus. E durante essa série nós iremos buscar não somente o conhecimento da palavra de Deus, mas a transformação necessária para viver uma vida com Deus e exercer o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Não vai ser um título a qual o Senhor colocou no meu coração. Muitos podem pensar, agora o culto virou uma palestra. Não, aqui nós vamos aprender a palavra. Aqui nós vamos ler a palavra. Aqui nós vamos mastigar a palavra. Aqui o Senhor tem liberdade para falar, para revelar, para se manifestar. Então peço para vocês que estão ouvindo, abra seu coração. Que toda crença que te limita, lança por terra. Amém. Que todo espírito que te trava ao ouvir a palavra. Porque tem pessoas que ao ouvir o Evangelho, elas se prendem, elas se limitam. Porque o Evangelho ele confronta, o Evangelho ele liberta, e o Evangelho ele vai te chocar com tudo aquilo que você já aprendeu. Mas a glória de Deus vai ser manifesta na nossa vida. Amém? Glória a Deus, eu creio. E uma informação, ela não vai mudar a pessoa. O
que muda a pessoa é a transformação, né? E os sábios são as pessoas que precisam ser transformadas. Amém. Salmo 104:4 fala o seguinte: faz aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. A palavra vai dizer que nós somos luz, de onde nós viemos do céu, como nós somos criados pela mão do Eterno. E a mão dele tem o quê? Presença, tem fogo, tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem que habitar na nossa vida, para que aonde a gente chegue, para que aonde a gente esteja, a presença do Senhor venha a ser manifesta. Amém. Louvado seja Deus, amém? Todos somos ministros do Senhor. Amém. Pastor, eu não sei, eu também não sabia pregar, eu não conhecia Deus, eu não conhecia o Evangelho. Esse louvor que nós louvamos hoje aqui, fica Jesus mais um pouquinho. Ele faz parte da minha trajetória. Foi um período a qual eu conheci uma irmã, e essa irmã ela orava muito pela minha vida, e ela teve muita paciência comigo. Ela hoje não está mais em nosso meio, foi para a glória. Amém. Ela já era de idade na época, e era uma pessoa que me ouvia muito, e é muito bom. O Evangelho é isso, é você ter a capacidade também de ouvir. Amém. E não de julgar. E muitas das vezes, uma hora eu ia para a igreja, outra eu estava no mundo, eu ia para a igreja, eu estava no mundo, aí tinha um dia que eu chegava para ele e falava assim: não quero mais. Não quero mais, porque o Evangelho estava me confrontando. O Evangelho estava me mostrando uma realidade que eu achava que era a verdade, que eu tinha como verdade. E tudo aquilo que nos confronta traz medo, traz pavor. A gente não quer renunciar porque satisfaz a carne. E eu chegava na presença do Senhor e falava para ela, eu digo: irmã, não quero mais ir para a igreja, esse negócio está errado, não dá para mim, eu não sou essa pessoa, o Senhor escolheu a pessoa errada, não tinha entendimento na época. E ela me mostrou esse hino, toda vez que eu ia lá angustiada dessa forma, toda vez eu dizia: não volto para a igreja. E lá eu mudava de ideia. E ela falou assim, ela só falava assim: minha filha, eu não tenho muito o que te falar, mas vamos orar e agradecer a Deus só por tudo que Ele já fez, por você estar aqui hoje. Eu digo: mas eu não quero orar, eu não quero. Ela falou assim: vamos só louvar o hino. Aí ela começava: fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar, como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este. Ali Deus falava. Amém. E ali o Senhor novamente trabalhava. Então andar com Deus, viver com Deus é dia após dia. Amém. Ninguém é transformado de repente. Verdade. A transformação é uma convicção que você precisa ter. E quando você adquire essa convicção dentro da palavra, vivendo o Evangelho, você começa a passar por um período de transformação. Jesus está na casa. Amém. Deus está se alegrando. Hoje é dia de festa. Nós estamos cultuando ao nosso Deus. O Senhor tem se alegrado de cada trajetória, de cada vida que aqui está. Das pessoas que estão online. Quantas pessoas estão fazendo outras coisas? Nós estamos aqui. Não somos melhores por sermos piores e ter essa consciência. É que nós estamos aqui. Por não ser merecedor, é que nós estamos aqui. Por a gente saber que a gente é pecador, Pai Cisa, é que nós estamos aqui. Amém. Precisamos nos render todos os dias. Então, uma vida com Deus é uma mudança diária, né? Eu já sou convertido. É nada. A sua conversão é diária. Todo dia Deus nos converte um pouquinho. Amém. Porque se a nossa conversão estiver pronta, nós já estamos prontos para ir para a glória. É verdade. Então a nossa lapidação ela é diária. E todos nós somos ministros de Deus. Jesus falou sobre João Batista, que ele era uma lâmpada que iluminava e ardia. E o desejo de Deus para nós é que nós possamos ser essa lâmpada. Amém. Aonde João Batista passava, as pessoas o seguiam. Aonde João Batista estava pregando o Evangelho, as pessoas paravam para ouvir. E Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém. Quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, Ele estava dizendo que nós carregamos essa luz dentro de nós. Amém. Vocês são luz. Não tem como você nascer de alguém e ter o sangue de outra pessoa. A junção de 2 DNA vai formar o seu. Mas se fizer, você vai ter o sangue da sua mãe ou do seu pai. Amém. Nós fomos formados pela mão do Eterno. No nosso DNA tem o céu. Aleluia. Quantas das vezes eu falei: meu Deus, eu sinto falta quando eu volto tão bravo o joelho para orar. Eu sinto falta de alguma coisa, mas não é dessa terra. Aleluia. E um dia eu fui perguntar para um irmão. Eu
falei, irmã, então eu estou orando, eu sinto falta de umas coisas que eu nem sei dizer, mas eu sinto essa falta. E não é um vazio de dor, de tristeza. E ela disse, você veio de onde? Eu falei, das mãos de Deus, eu vim do céu. Ela disse, então você sente falta porque você nunca viu. Porque você veio de lá. Amém. Os seus olhos não contemplaram, mas o seu corpo veio de lá. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Amém, Jesus. Nós estamos passando para que o nome do Senhor venha ser glorificado nas nossas vidas, para que Ele venha ser conhecido sobre essa terra. Glória Não tem esse negócio de ninguém ter propósito, todo mundo tem um propósito, proclamar o Evangelho e de pregar em toda criatura. É verdade, Senhor. Dom é consequência, dom é aquilo que Deus quer colocar sobre a sua vida, é o que você busca. Amém. Existem dons que eu não tinha, eu busquei. Subia a monte, orava, jejuava. Há um preço para você obter as Amém, coisas do Senhor. céu. Creio. Nada vem de graça, louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Amém. E quando Jesus, Ele fala que nós somos essa luz, Ele veio somente, não somente para batizar com o Espírito Santo, mas com fogo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Atos diz, eu vos batizo com o Espírito Santo, mas não só com o Espírito Santo, mas com fogo. Glória a Amém? Deus. Louvado Glória seja a Deus. Deus. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 2 ao 6. Nós vamos maratonar a palavra. Aleluia. Lucas, capítulo 3, versículo 2 ao 6. Que diz assim: sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. A voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Amém? Amém, Jesus. Tem jeito para aquele que está torto. É verdade. Tem jeito para aquilo que está errado. Tem jeito para aquilo que ainda não deu certo. Ele está dizendo aqui: os caminhos tortuosos serão retificados. Amém. Ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Anás e Caifás se levantaram contra João Batista no deserto. Contra ele pregando a palavra do Senhor. Pessoas seguiam João Batista. Pessoas seguiam Jesus. Aonde Jesus entrava, nos templos, os demônios eles se manifestavam. E aonde Jesus passava, quando os demônios se manifestavam através das pessoas, os demônios falavam na boca das pessoas: por que estão me atormentando antes do tempo? Se demônios sabem que eles têm um tempo, por que nós estamos perdendo tempo? Louvado seja Deus. Aleluia. Não perca tempo. Amém. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Glória a Deus. Busque a presença do Senhor enquanto você pode encontrar. Amém, Senhor. O tempo de Satanás está se esgotando. Jesus está voltando. Amém. Ele está às portas, amém? Amém. Mas uma multidão seguia. Por quê? Porque queria ouvir algo. Queria ouvir o que Jesus e João Batista tinham para falar. Quando você carrega algo da parte do Senhor, sempre vai ter alguém para ouvir. Seja um, seja dois, seja três, seja uma multidão, não importa. Sempre vai ter alguém com sede para ouvir a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Eu creio que nenhum de vocês, eu também nunca tinha ouvido falar sobre lanterna de trevas. Existe? Não existe. Existe lanterna. A lanterna aqui não é de trevas, é de luz. Nós somos farol. Glória a Deus. Nós somos os faróis do Senhor. As Aleluia. lanternas na terra. Amém, Jesus. Louvado seja Amém. Deus. Aleluia. Então, aonde nós estamos, que nós venhamos a brilhar e dominar o ambiente com a luz de Cristo. Amém. Este é o intuito da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Dominar o ambiente com a luz de Cristo. E mostrar que você tem essa luz. Aleluia. E brilhar no meio dessa geração pervertida. Amém. Igual como lemos aqui em Filipenses. Como está escrito na palavra. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas depois pesquisem o avivamento de Gales.
O avivamento no país de Gales foi na Grã-Bretanha, que ocorreu em 1904 a 1905, foi um ano. E foi um dos maiores avivamentos da história, dado em um curto tempo de duração e um impacto que causou não só nas regiões circunvizinhas, mas através do mundo inteiro. E sem dúvida foi um dos grandes acontecimentos que marcaram o século XX. O avivamento de Gales, ele foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Depois busquem avivamento de Gales. Amém. Começou com Evan Roberts, um jovem de 26 anos. E uma confissão aberta que ele fez foi que os 4 pontos fundamentos principais para um avivamento, uma confissão aberta de qualquer pecado não confessado, o abandono de qualquer ato duvidoso, a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse e a confissão de Cristo abertamente. Então nós precisamos confessar Cristo, nós precisamos confessar nossos pecados e deixar, porque tem gente que confessa e continua cometendo. É verdade. Então a confissão tem que vir junto com arrependimento, louvado seja Deus. Amém. Então o avivamento ele está desde os primórdios. Aí as pessoas dizem assim, mas começou agora. Não, leia a Bíblia, leia a palavra. Primeiro avivamento, Atos. E Deus vem falando desde o Velho Testamento, Deus vem falando, mas o batismo com o Espírito Santo foi em Atos. Dali começou uma grande trajetória espiritual na terra. E de lá para cá, avivamentos foram sendo trabalhados, sendo clamados, buscados. Glória a Deus. Esse cara, ele foi revolucionário na época. Ele orava, ele buscava, ele jejuava para um avivamento. Ele buscando, porque hoje as pessoas estão muito egoístas. É para mim, para minha casa, para mim, para minha casa. E o teu vizinho? E o mundo, como que fica? Nós precisamos viver um mundo melhor. Amém. Amém, Jesus. Nós precisamos viver perto de pessoas melhores. A gente só sabe julgar, criticar, falar, mas a gente não sabe orar por aquela pessoa. O Senhor vai lá, transforma aquele caráter, faz ela conhecer o Senhor como eu te conheço. Glória a Porque Deus. foi assim que eu fui transformada, conhecendo o Senhor. É assim que eu tenho sido transformada, conhecendo o Senhor, vivendo o Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. É muito fácil eu botar a culpa no outro. É muito fácil eu, porque o fulano não vai para a igreja, então ora para ele vir. Convida. Às vezes o convite é recebido de quem menos você espera. Verdade. Né? Ah, mas pastora, a igreja não salva, não, mas é onde os salvos se encontram. Louvado seja Deus. Amém. É onde o salvo busca. É onde os imperfeitos se encontram. Louvado seja Deus. Amém. É onde nós estamos aqui buscando a presença do Senhor e nos alimentar da palavra. Amém. Isso aqui é alimento. Glória a Deus. Estando com Deus, você nunca perde, você sempre ganha. Verdade, Pai. Você pode começar a ler uma palavra chorando, você pode dobrar o seu joelho triste, mas na hora que você levanta cheio da graça. Amém. Você levanta, Glória a Deus. você levanta de cabeça erguida. Aleluia. Não há nada melhor do que um tempo com o Senhor. Amém. Não há nada melhor do que um tempo de qualidade de oração. Amém? Amém. No livro de Zacarias, a palavra vai dizer que nos últimos dias, 10 homens se agarrariam à manga de um judeu para que os profetas, para que eles levassem essa pessoa ao Senhor, para conhecer a Deus. A palavra vai dizer, lá no livro de Zacarias, 10 homens iriam agarrar a manga de um judeu. Mas por que eles não poderiam dizer a manga de um cristão? Porque os cristãos só apareceram lá em Atos. E os profetas naquela época, a terminologia falada era do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento se falava em judeu. Os cristãos foram em Atos dos Apóstolos. Vamos ler a palavra. Amém. Hoje eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com a irmã e ela me mandou algo pela internet. Gente, eu não sou contra ninguém. Eu falo sempre para vocês, estudem, pesquisem. Vocês têm liberdade. Aqui não é nada de cauterizado, aqui é Jesus. Amém. Assistam YouTube, assistam pregações, mas pelo amor de Deus, não vão assistir sem ler. Leiam. Ah, a pregação vai falar o que? Lucas, deixa eu ver se o que ele está falando está em Lucas. Não tinha nada a ver. Ela tinha mandado um salmo com outra coisa. Eu falei, gente, esse salmo não tem nada a ver com o que está aí. Vai ler, lá na palavra está dizendo que é outra coisa. Então cuidado com o que vocês ouvem, porque tem muita gente botando enxurrada na internet para poder conseguir, gente, um clique, um legal, um ok, um compartilhamento.
Leiam a palavra para vocês não ficarem enganados, cegos, surdos. Amém, Senhor. Para não chegarem no momento de alguém pedir um conselho e você falar errado. Porque você está só ouvindo, você não está lendo. Nada substitui a palavra de Deus. Nada substitui a Bíblia física. Você Amém. pode estar no telefone, você pode ter um tablet, você pode ter um computador. Onde leiam a Bíblia física. Aleluia. Tenham a Bíblia física. Leiam. O que foi que eu li hoje? Atos capítulo 2. Depois eu vou buscar uma pregação sobre Atos capítulo 2. Você vai aprender melhor. Lê primeiro para depois ouvir. Porque você está ouvindo coisas que quando eu fui ler o Salmo, ouvi o Salmo, eu falei, não é possível. Eu estou lendo um salmo de confissão e arrependimento e estão dizendo que é uma confissão de um salmo de inveja, de perseguição. Então, assim, cuidado com o que vocês estão vendo, com o que vocês estão ouvindo. Eu quero que vocês cresçam, se encham de conhecimento. Mas o maior conhecimento é a Bíblia. Amém. Porque ninguém vai te roubar. Se você ler, você vai dizer assim, não. Isso aqui não está escrito na Bíblia, não é assim não. Cuidado. A Bíblia católica ela tem algumas diferenças da Bíblia cristã. Os livros são maiores e alguns salmos eles são diferentes. O 91, ou é o 90 ou é o 92, de acordo com a impressão, né, da editora. Então, cuidado. Leiam. Cuidado, observem, sabe? Para vocês não se perderem no meio do caminho. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. E em Atos também nós vemos o batismo do Espírito Santo com línguas estranhas e fogo. A palavra batismo ela significa imerso. Então quando os apóstolos, quando aquelas pessoas que estavam ali foram batizadas com fogo, com o Espírito Santo, elas foram imersas no fogo de Deus. Elas foram imersas no poder de Deus, louvado seja Deus. Amém. Então, a Bíblia diz que onde não há visão profética, as pessoas rejeitam o limite. E Deus está te dando tudo. E se você não buscar uma visão espiritual para viver o que Cristo deixou, você não vai aceitar os limites. Porque temos limites. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Até onde eu posso ir? Louvado seja Deus também comigo. Glória a Deus. O lugar onde estamos indo é o lugar onde já estivemos. Amém? Amém. No meio dessa situação, igual a Ludmila estava pregando aqui sobre Jeremias, falando um pouco sobre Jeremias, e a irmã Maria sobre Isaías, são dois profetas tremendamente importantes dentro da palavra do Senhor. Amém, Jesus. A gente sempre vai encontrar no meio do caminho pessoas que vão escarnecer a palavra. Eu tinha muita dificuldade com isso no começo, de entender que cada um tem uma opinião. E que as pessoas elas não são obrigadas a servir a Deus, mas elas são obrigadas a me respeitar. É verdade. E a respeitar a minha fé. Como eu também tenho a obrigação de respeitar a fé das outras pessoas. Né? Então é bíblico. Nós vamos ver isso na Bíblia. Os escarnecedores, eles vão sempre estar no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Os escarnecedores escarneceram de Noé até morrerem afogados. Os escarnecedores escarneceram na Torre de Babel até que eles se confundiram. É verdade. Os escarnecedores escarneceram de Jesus até que ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Os escarnecedores escarneceram dos apóstolos. A sombra de Pedro curada. Aleluia. Pessoas eram ressuscitadas. Amém. E o nome do Senhor manifesta sobre a terra. Glória a É Deus. sobre isso. É sobre essa presença. Aleluia. É sobre essa Glória a luz. É sobre esse fogo que nós precisamos entender, buscar, para que a gente venha romper. Então não Amém, olhe para a Jesus. direita nem para a esquerda. Vai ter pessoas dizer que sempre você vai ter pessoas para dizer assim: cadê o teu Deus no meio dessa luta? Não é assim? Porque as pessoas têm na mente que a tua luta, o teu processo, a dificuldade que você está passando é a ausência de Deus. E não existe isso. Pelo contrário, ele está no mesmo lugar de sempre. Ele não perde o trono, ele não sai do trono e nunca vai sair. Glória a Deus. Ah, mas desde que eu me entendo com gente, eu já ouvi muito isso. Jesus está voltando, até agora não voltou. Quer ir não? Tá bom. Quando Jesus voltar, tu vai ficar em mesmo lugar. Amém. Simples assim. Não crê? Ok. Mas quem crê, busca, vai a fundo, conhece. Glória a Eu já andei por todo lugar. Eu já andei em outras religiões, eu já fui em outros lugares. E verdadeiramente o que me preencheu, o que me deixou completa, espiritualmente falando, foi o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi essa itinerância de vida cristã.
Glória a Deus. Glória a Deus. Porque não é sobre o que o homem pode fazer, mas sobre o que Deus pode fazer com o homem sem ele. Amém. É isso que nós precisamos entender. Amém? É aquilo que te preenche. É aquilo que não pode te deixar lacuna. É aquilo que quando você ouve, queima. Ixi, quantas vezes minha mãe, quando era católica, levava a missa meio-dia, eu tinha raiva da missa, fazia dormir. E ia lá no texto. Eu também aprendi. Ótimo para quem é de outra religião. Ok, tá tudo certo. Mas não me queimava. Não me incendiava. Não me trazia aquilo que eu precisava. E foi o Evangelho de Jesus Cristo que me trouxe aquilo que eu verdadeiramente consigo me encaixar. Amém. Então a gente não pode se conformar com os padrões que estão neste mundo. Pastor, as religiões, religiosidade mata. O Evangelho de Jesus Cristo salva. Religiosidade mata. Por que o Espírito Santo não está manifestando nas igrejas? Religiosidade. A gente quer controlar a forma que o outro louva, a forma que o outro fala, a forma que o outro vai dar um testemunho, a forma, qual é a música que tem que ir, que não tem que deixar Jesus. Porque se Jesus quiser usar um que está entrando bem, ele usa. Amém. Verdade, Jesus. Dá Glória a liberdade para ele Deus. operar. A gente chega aqui como numa caixinha, quer achar um manual, não tem manual não. O manual é para se sentir livre, para deixar o Espírito Santo trabalhar. Aleluia. Glória a Porque Deus. senão ele vai ficar pairando e não vai se manifestar, não desce. Não é que ele não esteja, mas ele está em todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar. Tem que deixar ele operar. Aleluia. No decorrer nós vamos ver isso aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor. E os escarnecedores, eles sempre vão se levantar. Mas esse ministério, o ministério de Jesus, é para preparar vocês. Amém. Para que estejam prontos para quando alguém escarnecer da sua fé, escarnecer daquilo que você tem buscado. Ah, mas você não está 100%, você está no pé na igreja, todo mundo não interessa, pelo menos está vindo para a igreja. Não importa, busque. Amém. Quem vai te consertar é Jesus, o leão da terra. Amém. Quem vai requerer de você o que você precisa mudar é Jesus. Mas leia a palavra, venha para a igreja, Amém. busque a presença, ore. Glória Eu a Deus. participava de campanha, eu participava de jejum, Aleluia. ficava lá e cá. Isso foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque isso me dava base. Aí quando eu chegava lá fora, eu ia numa festa, eu ia num negócio, aquele embora cedo, já não estava bom, já não me preencheu, não tinha mais assunto. Nesse lugar. Estava fora, peixe fora d'água. Peixe fora d'água morre. Aleluia. Aleluia. Peixe fora d'água morre. Então nós precisamos estar firmes na presença do Senhor aqui, que Ele alimenta. Amém. Eu não sei qual a ideia que o povo acha que diz que crente não sei, a gente se diverte. Vocês estão aí por fora. Os bastidores. Ah, bebida. Fica aí, né? Fica aí. São os bastidores aqui. Então a gente se diverte, a gente brinca. A gente tem uma comunhão. Entendeu? Amém. E isso é Cristo. Cristo Glória deixou a isso. Deus. Vivam como irmãos, porque irmão se estapeia, puxa cabelo, fala mal do outro, tem a panelinha, mas daqui a pouco, na hora de reunir, rapaz, aconteceu alguma coisa na casa de fulano. Bora, todo mundo, todo mundo. A gente tem um grupo de diretoria aqui da igreja. É o grupo do socorro, é o grupo das reuniões, é o grupo, gente, fulano está enfermo, vamos orar. Amém. Fulano está precisando disso, vamos resolver. É disso que nós precisamos. Não é arrumar mais alguém para falar da tua vida, da vida do ciclano. Se você se juntar às pessoas que são escarnecedoras, amanhã estão encarnecendo em você. Continua caminhando. Se você vai estar firme ou não, isso é um problema seu e de Deus. Amém. Se você vai estar Amém. cheio ou não, isso é um problema seu e de Deus. Glória Quanto a mais Deus. você busca, mais depósito você faz. Amém. Aí quando Amém. chega o dia da adversidade, diz: Senhor, não tenho força para orar. Não, minha filha, não tem nada não. Está aqui seu depósito. Aí você está cheio. Amém. Aí você Glória a suporta Deus. mais um dia. Glória. Aí você passa a noite chorando e no romper da manhã vem a alegria, vem a Amém. resposta, vem a Verdade. vitória, vem o Amém, mover, vem a Jesus. transformação, Glória a vem a Deus. libertação, vem o acontecimento. Aleluia. Aguenta, vai passar, Acredito. suporta. Paulo diz assim, que aquele que perseverar, não basta eu abrir minha boca, confessar, dizer que eu sou crente, não vou para a igreja, não oro, estou salvo. Amém. As bênçãos bíblicas são condicionadas. Você dá ordem na sua casa. Quem entra, quem sai, a hora do almoço, a hora da janta. Deus também. Para entrar no céu, não é de qualquer maneira. Amém. Venha como está, porque Ele te dá a oportunidade de você ser quem você é. Glória a Deus. Entendeu? Quando Ele diz assim, venha como está, tu vai sujo, tu vai mentiroso, tu vai pecador, tu vai enganoso, tu vai ladrão, tu vai de todo jeito. Amém. Ele te dá a oportunidade, Ele diz, "Ei, eu te amo desse jeito, eu te quero." Que o mundo não quer, Ele quer. Já Amém, viu? Jesus. Glória a Deus. E as prostitutas acabando os casamentos, se ela disser, Senhor, me rendo, vem cá, eu quero. Se o drogado que acabou de assaltar uma ali disser, Jesus, eu te quero, ele diz, vem cá. É verdade. Amém. Isso é Jesus. evangelho. Agora Amém, você não Jesus. pode permanecer da forma que você está. Porque evangelho é transformação. A verdadeira
Transformação é uma mudança de mente, é uma metanoia, mudança de transformação, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento. Isso é viver com Cristo. Amém. Tem gente que olha pra mim e diz assim: não acredito, pastora, eu ouço isso demais. Você não tem noção do que eu ouço isso. Você não acredita. Mas como? As pessoas me medem pelo meu passado, pela vida que eu tinha. Nunca matei, nunca roubei, nunca tomei marido de ninguém. Amém. Mas é porque não tinha uma vida, não nasci no berço evangélico, não fui criada. Então, assim, o mundo vai querer te colocar em padrões, Verdade. te encaixar no mundo deles. Amém. Não nos conformeis com este mundo. Amém. Sejam renovados, Glória a sejam Deus. transformados Glória a Deus. pela renovação da vossa mente. Amém. Então nós precisamos estar em constante mudança com esse Jesus Glória que a Deus. muda, que transforma, que é capaz de operar. Amém. Glória Deus a faz Deus. por nós o que nós não queremos fazer, É sabia? verdade. Quem aqui, por livre e espontânea vontade, algum dia a pessoa diz assim: eu vou para a igreja? Nada. Vou ouvir uma mulher ali pregando lá do outro lado, não estou nem lá, mas vou ouvir ela bem aí. Pra lá, não, vou botar um sonzinho aqui, vou ali dar uma volta com o meu churrasquinho. Mas ele trabalha no coração. Amém. Ele trabalha na alma. E ele vai puxando. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Amém. Glória a Deus. Ele nos dá uma Aleluia. oportunidade. Gente, uma coisa eu digo pra vocês sem medo de errar. Ninguém que vai pro inferno, que escolhe ir pra lá, ninguém nessa terra, ninguém, nem o índio, nem aquele que está lá na ilha mais remota, que o povo diz assim: ah, não tem nem televisão, ah, ninguém vai. O Espírito do Senhor, ele habita em todo lugar. Amém. Glória a Deus. Então ninguém pode dizer assim: eu nunca ouvi falar de Deus. Vai ouvir, vai ter a oportunidade de aceitar, vai ter a oportunidade de confessar. Se não quer, tudo bem, mas que vai ter, vai ter. Deus, ele não é injusto. Amém. Verdade. Ele não faz acepção de pessoas para salvação. Amém. Vai entrar no céu quem quer, quem busca, é de graça. Amém. Já deu, já tem, tu tem, todo mundo tem. Agora, para nós chegar lá, nós vamos ter que batalhar. Amém. Glória a Deus. Você quer uma profissão, você quer passar no concurso, você tem que estudar. Não é só eu quero, tá lá meu nome. Né? Tá frio? Então nós precisamos nos posicionar como igreja. Amém? Amém. O Espírito Santo, ele precisa se manifestar. Glória a Deus. E a religiosidade, ela tem que sair do nosso couro. Verdade. Viu? Eu vi esses dias atrás uma pessoa sendo muito judiada, assim. Isso me feriu muito como cristã, como ser humano, como cristã. Por quê? Porque é muito difícil você ser julgado por uma atitude que muitas das vezes você escolhe, que nesse tempo, na sua visão, está tudo certo. Mas, a gente como cristão que conhece a palavra, nós temos que ser acolhedor. Não é acolher o pecado do outro, não é isso que eu estou falando. Aquele que você vê que já está em pecado, ele não precisa de uma martelada na cabeça. Ele já está sendo julgado, ele já está sendo apontado. A nossa função é ouvir, aconselhar. Se não tiver nada para falar, fique calado. Amém, Jesus. Então, as próprias pessoas que se dizem cristãs estão matando as pessoas lá fora. Eu tenho visto isso a olho nu. Isso tem me entristecido. Como é que eu venho para a igreja? Eu ouço a palavra, eu abro a minha boca para dizer que eu sou cristã, eu vou para a igreja. O cara está fazendo o que na igreja? Pelo amor de Deus, você está matando as pessoas, esse sangue vai ser cobrado. Por que as pessoas estão se suicidando? Muita cobrança, muita insatisfação. E não tem ninguém para conversar. As pessoas estão ficando dentro de uma concha, porque não querem sair. Porque se não é a família, se não é os amigos, é a sociedade, até a igreja agora. Entendeu? Eu não estou falando de opção, eu estou falando de como a igreja tem que se comportar. O que é pecado, ponto. O que é errado, ponto. Mas isso não quer dizer que a gente tem que sair assassinando as almas. Nós não podemos tirar o nome do livro da vida de ninguém. Você não sabe se nas últimas horas ali Deus tem algo para fazer e salvar aquela pessoa que está ali. Verdade. Amém. Louvado seja Deus. Então nosso canal, o que Deus está falando aqui? É luz. Aonde a gente chegar, a manifestação do Espírito Santo tem que acontecer. A palavra tem que se manifestar. As pessoas têm que olhar para mim, para você e dizer assim: tem algo diferente. Tem. Amém. É Jesus. Glória a Deus. Você muda o ambiente. Amém. Eu creio, Deus. Aonde eu chego, as pessoas dizem assim: não vai embora. Fica aí. O
que eu carrego não sou eu. Eu não tenho nada de bom para dar para ninguém. Mas o que está na minha vida e o que eu carrego traz paz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode até acontecer uma bagunça, mas Deus está trabalhando para colocar tudo em ordem. Amém. Deus não Aleluia. leva crente para qualquer lugar de qualquer maneira. Se Deus levar alguém para tua casa que é crente, alguém que ora, alguém que busca algo, Ele está fazendo na sua vida. Aleluia. E tome isso como um presente. Amém, Senhor. Porque Deus não faz isso. Aleluia. Você tem a oportunidade de entrar numa igreja, entendeu? Quando eu vejo pessoas indo na minha casa para falar do amor de Deus, alguém me ligando, eu me sinto tão privilegiada. Eu digo, obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Eu sempre quero receber mais. É tão bom aprender, é tão bom saber que Deus se importa. Amém, Jesus. E a gente está só olhando para o mundo. Religiosidade matando, a carne gritando e as pessoas morrendo lá fora. E nós só preocupadas com o umbigo. Eu vou para o céu, minha família vai para o céu. Tá, quem não quer? Nós estamos aqui para orar pelos perdidos. Nós estamos aqui para orar por aqueles que daqui a pouco, talvez o perdido vai estar aqui, ó, pregando. Talvez aquele que era drogado vai estar ali louvando. Você não sabe o dia de amanhã. Eu nunca imaginei na minha vida onde eu estaria. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui também nunca imaginou que estaria aqui. Ouvindo uma palavra, se alimentando, se abastecendo da presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Então viver com Cristo é isso, é novidade de vida. Não é novidade de alegria, não. Vai ter luta, vai ter batalha, mas é novidade. Você vai crescer em cada batalha que você tiver. Você vai evoluir. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para 2 Coríntios. Ainda tem um tempo, tem. 2 Coríntios. Vai dar certo. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, amém? Quem está online aí pode dar um glória, colocar um glória, viu? Aleluia. Amém. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 6, diz assim. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 ao 18, diz assim. Ó Coríntios, não temos falado com toda franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como filhos, peço que também vocês abram o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que a sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão existe entre luz e trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário de Deus vivo, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso diz o Senhor, saiam do meio deles e separem-se. Está vendo que tem uma condição? Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Todo-Poderoso. Amém. Amém. Glória a Deus odeia o legalismo e era assim que os fariseus agiam. Paulo está dizendo que as afeições e a luxúria das pessoas é que limitam a presença de Deus, é que limitam elas de crescer e avançar no Evangelho de Cristo. Existe a liberdade na submissão a Deus. As pessoas acham que a liberdade é viver por aí sem a presença de Deus de qualquer maneira, pelo contrário. Quando você sabe que você tem que se submeter a Deus, isso te traz amor, te traz paz, gozo, alegria, Amém. e você tem prazer em fazer, isso é liberdade. Amém, Jesus. Libertinagem é diferente. Liberdade é aquilo que eu quero fazer com prazer. Amém. Eu faço, tenho que fazer e Glória faço a com Deus. prazer, faço com amor, faço com alegria. Amém? Amém. E toda promessa de Deus, ela é condicionada, ela não é automática. No 6,17 nós vamos ver escrito assim: por isso, diz o Senhor, por isso, saiam do meio deles e separem-se. Porque se a gente não se santificar, se a gente não se separar, se a gente não parar de fazer idolatrias, se a gente não parar de cometer pecado, se a gente não parar de estar na igreja, e o pé na igreja outro mundo, se a gente não parar
e de estar na igreja, mas andando com pessoas que não professam a mesma fé e que não te respeitam, porque o problema não é você conversar, sentar, ter amizade com quem não é crente. Eles te zombarem, é eles fazerem com que você viva uma vida que eles têm, não te respeitarem. E o próprio Deus está dizendo, separe-se, não toquem coisa impura e eu os receberei. Há uma condição. Amém, Senhor. Amém. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Glória a Amém. Deus. Saia das trevas e eu os receberei. Não precisa ninguém desenhar para a gente poder entender o que Deus está dizendo aqui. Há uma condição nesse habitar. Eu habitarei e andarei. Deus não quer só habitar, Ele quer andar, Ele quer intimidade, Ele quer comunhão. Amém. Ele quer estar ali Glória a conosco Deus. todo o tempo. Amém? Amém. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Vou repetir. Gente infiel, Tiago 4, 4. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Tem gente que escarnece Deus, tem gente que rasga a Bíblia, tem gente que não está nem aí para Deus e quer andar lado a lado com você. Se tenha compostura, respeite o Deus que você serve, tenha reverência. Se as pessoas não querem professar a mesma fé que a gente, tudo bem, mas vamos ter que respeitar. Aí tem gente que quer obrigar você a viver uma vida que elas estão vivendo. Não, isso não é respeito, isso não é amor. Amor é respeito, é compreensão. E a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Amém. E aqui Tiago, ele está falando com os cristãos. Tem muita gente que acha que Tiago está falando com ímpio. Toda vez que o Tiago está falando referência à igreja, está dizendo assim, meus irmãos, quem não confessa o Senhor com a boca, como o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, em sua vida, ele é criatura. Ele é criatura, feito pelo amor de Deus, feito pelo Criador. Agora, quando a gente abre a boca e confessa, Senhor, eu te confesso como o único e suficiente Salvador da minha vida, você se torna de criatura, passa a ser filho. Jesus disse isso. Amém. Então, Tiago está falando aqui para a igreja, meus irmãos. E quando ele diz meus irmãos, ele está pregando para a igreja. E ele está dizendo aqui, a referência é o Senhor. Amém. A referência é a palavra. Ele está dizendo, meus irmãos, acordem, despertem a palavra, busquem se santificar. Não dá para ficar um pé na igreja, outro no mundo, não dá para ficar no muro. Vai chegar uma hora que o Senhor vai te puxar e tu vai ter que decidir. Amém. O Espírito Santo falou claramente comigo. Um dia eu estava me arrumando para sair, o Senhor disse assim, hoje basta. Eu dei assim 2 pulos no quarto, eu me arrepiei. Eu procurei gente na casa, estava só eu. Falei, que conversa. Aí eu digo, não tinha experiência assim, de ouvir a voz de Deus, e Deus sempre falou comigo, horrível. Para a glória de Deus, nunca mereci nada. Mas quando Ele quer falar, Ele fala contigo, tu que não quer ouvir. É verdade. Amém, Jesus. Ele fala no coração, Ele fala, Ele pede. Aí a gente fica aí dormindo no ponto. Ele disse, agora acabou, teu tempo esgotou. Quando Ele disse isso, eu falei, meu Deus. Aí o negócio foi arrochando. E digo, eu tenho que ir para a igreja dele. Aí quando eu chego na igreja, Deus dá uso o pregador. Ei, menino, você aí, lá no fundo, na Assembleia de Deus, de camiseta, calça jeans, quietinha. Era um pregador que eu gostava, gosto dele demais, respeito muito o pastor Washington. Estive com ele agora quando eu fui no Maranhão. E ele disse, olha, Deus manda eu lhe dizer que a roda maior vai passar por dentro da menor. Ei, não é prova não, é deserto. E aí Deus usou ele de uma forma muito tremenda para mim. Ele disse assim, você é uma pessoa escolhida por Deus, mas eu vejo a roda maior passando por dentro da menor. Não é prova, mas Deus vai te deixar no prumo. Amém. Amém. Glória a Deus. E que prova? Amém. Deserto é bom, não é ruim não. Deserto te ensina, Glória te faz a Deus. crescer, te faz respeitar o Deus que você serve, Amém. te Glória faz a olhar para as Deus. pessoas de uma forma diferenciada. Isso não quer dizer que você não vai errar, você vai errar, você vai cometer erros, você vai cometer deslizes, mas o Senhor está ali para te amparar. Glória a Deus. Isso não se torna Sério. mais corriqueiro na sua vida. No Amém. dia que a gente estiver perfeito, pronto, Jesus leva nós. É verdade. Então, assim, Deus não deixa ninguém enganado nem confundido. Deus alerta a igreja, para quem está na igreja. Amém. Deus alerta para quem está na igreja, que a igreja é nós. Quem vai alertar o mundo é nós, a igreja. Aleluia. Glória a Deus. É nós que Amém. estamos ouvindo a palavra, nos alimentando aqui ó, todo dia. Amém. Se alguém chegar e dizer, meu Deus, eu estou aflita. A Lúdia, quando eu penso, ela está com os testemunhos do povo lá dentro da empresa dela. Eu já dei um conselho, eu já fulano me pediu oração. Porque a tua vida muda, a tua postura muda. As pessoas começam a olhar você uma pessoa diferente.
Porque o Espírito Santo está ali. Glória a Verdade. Deus. Irmã Maria, pastora, um dia nós tínhamos que batizar o povo. Eu digo, irmã Maria, eu assim, numa casa ali com uma piscina para nós batizar o povo. Amém. Uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. E a gente já tinha ido uma vez lá levar a palavra, né, irmã Maria, na casa daquela mulher, daquela moça, daquela irmã. Então, assim, a semente foi plantada. Glória a Deus. O importante é você fazer a sua parte, o resto é com Deus. Nós não temos o poder de salvar ninguém. Nós não temos o poder de transformar ninguém. A gente fica apontando que fulano tem que mudar. É nós que tem que mudar, eu e você. E se a pessoa não está mudando, nós temos que orar para Deus transformar. Porque quem está buscando é nós, quem está na igreja é nós. Verdade. Eu ouço muitas pessoas dizer, mas fulano não muda. Quem é que está indo para a igreja? Mas fulano, pastora fulano não me ouve. Quem está ouvindo a palavra? É nós que estamos buscando entendimento, é que temos que ter sabedoria para falar com quem não ouve a palavra, para lidar com pessoas que não são cristãos, que não têm entendimento. É por isso que Deus disse assim, sejam sábios, busquem a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu temo a Deus, eu digo, Deus, eu não sei lidar com essa situação. Eu estou com medo de dar algo errado aqui, mas me ajuda, isso é sabedoria. Amém. É você ter temor diante da adversidade, mas não é recuar, não, é pedir sabedoria a Deus. Glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Levítico, capítulo 20, versículo 7 diz assim, quase acabando. Santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Deus de vocês. É uma bênção condicionada? Não. É uma bênção condicionada. Agora nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 7, 1. Amém? Amém. Que diz assim, portanto, mais uma condição. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquem-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu vou ler de novo para a igreja entender. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, o que ele está dizendo? Deus já tem uma promessa aqui. Amém. Mas para você receber e viver, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, que ele está dizendo. A tua carne pode até estar mortificada, mas o teu espírito está endemoniado, está abalado. Tu vigia. Aí ele está dizendo, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Então Paulo está Amém. falando aqui, a responsabilidade é nossa de buscar esse aperfeiçoamento. Deus, ele vai só colocar no prumo aquilo que eu já estou caminhando, aquilo que eu não tenho força, Deus vai fazer. Amém. Glória Então temos a Deus. três promessas. Qual foi a promessa? Eu habitarei com vocês, eu andarei entre vocês, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Amém. 4 Glória promessas. a Deus. Muitos de nós lemos a palavra, mas não temos noção do impacto do que está acontecendo aqui, do que Deus está falando, do que Deus está fazendo. Deus está falando com o seu povo milhares de anos, de várias formas, expressando o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo e as suas condições para viver com Ele. Não tem segredo, está na Bíblia. O problema é que a gente não quer ler. O problema é que a gente vai buscar outras coisas em tanto outro lugar e esquece de ler a palavra. É a palavra, gente, a palavra não mente. E não é só Novo Testamento, não é só Velho Testamento, não, é todo, é de Gênesis a Apocalipse. Ele criou o céu e a terra. Se eu creio em Deus que criou o céu e a terra, por que eu só vou crer no Novo Testamento ou só se eu vou crer no Velho Testamento? Não Amém. existe. O mesmo Deus que criou o céu e a terra, Jesus estava lá, ele só não estava em carne. Mas ele estava lá, em espírito. Amém. E ele veio se manifestar no Novo Testamento. E vai se manifestar até o final dos tempos. Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é completa. Amém. Amém? Amém. Aleluia. De várias formas o Senhor ele vem exercendo a sua palavra. E Êxodo capítulo 19, depois vocês leem, vão anotando. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Estamos quase encerrando, viu, gente? Mais um pouquinho. Êxodo 19. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. E nós sabemos que Moisés passou por um processo muito difícil, louvado seja Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. E Moisés, ele foi a Faraó pedir para que Faraó libertasse o povo do Egito. Mas o Senhor dizia assim através de Moisés: deixa o meu povo ir para que possam me adorar no deserto. Deixa o meu povo ir para que possa me adorar no deserto. Por que Moisés levou o povo primeiro para a terra prometida? Porque ele não levou primeiro o povo para a terra prometida, levou primeiro para o deserto. Porque levar o povo ao Deus da promessa antes da terra prometida seria uma
bagunça. Porque se Moisés tivesse levado o povo, a terra prometida seria uma terra de idolatria. O deserto significa também separação. Aquele que aguenta ir até o final. Aquele que não desiste por nada. Né? E assim, antes da terra prometida, havia uma promessa. Mas nem todos entraram. E ali foi o peneirar de Deus. Então Moisés levou aquele povo para conhecer o Deus que ele conheceu. Glória a Deus. Por que todo mundo não entrou? Porque não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Tem muita gente que anda com crente, tem muita gente que anda na igreja, se veste como crente, canta como crente, louva como crente, ora como crente, mas não é crente. Louvado seja Deus. Não se comporta espiritualmente como crente. A palavra vai dizer que quando a sarça ardia Moisés, ele diz, eu vou me virar. Está na palavra, ele se virou. Hebraico, da palavra se virar significa sair do seu curso, sair do seu percurso. E quando Moisés se virou, o Senhor começou a falar com Moisés. Aleluia. Então, enquanto você não der um passo, o Senhor não vai se mexer. Deus precisa saber que você está queimando por Ele, deseja por Ele. Ele não é invasor, louvado seja Deus. Aleluia. Então, Moisés, quando ele saiu da casa de Faraó, nós conhecemos a história de Moisés. Ele assassinou um homem, porque estava judiando de um escravo, estava batendo um escravo, e ele se enfureceu e acabou assassinando um soldado de Faraó. Amém. Como que Deus ia falar com o coração de Moisés daquele jeito? Moisés passou 40 anos no deserto. O Senhor veio falar com Moisés quando ele tinha 80 anos de idade. Com 80 anos, Moisés ouviu Deus, viu Deus, teve um encontro com Deus, porque ele tinha uma chamada. Atos 7, 22. A última palavra que nós vamos ler. Atos 7, 22. Atos 7, 22 e diz assim. Aleluia. Amém. 7, 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés estava onde? Velho Testamento. Mas Moisés foi citado aonde? Novo Testamento. Aqui está falando da chamada de Moisés. Que ele foi preparado, ele foi educado, porque ele morou no palácio de Faraó. E ele era poderoso em palavras e obras. Mas quando o Senhor chamou, ele disse o que? Não sei falar. Além da gagueira, era gago, não sei falar. Ele tinha toda a habilidade, porque ele foi educado para isso. Mas quando o Senhor chamou, ele diz, eu não estou apto. Porque Moisés confiava na força que ele tinha recebido do mundo, mas quando Deus entra, ele mostra que tudo que ele aprendeu fica apenas uma ferramenta. Porque quem dá habilidade é Deus, quem dá graça é Deus, quem faz é Deus, quem enche é Deus, quem capacita é Deus. Jeremias, antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci e te dei as nações por herança. Senhor, eu sou um menino, não sei como falar. E o que Deus disse para Jeremias? Vou pegar uma brasa do meu altar e colocar nos teus lábios. Porque a partir de agora, teus lábios não vão ser impuros, vai falar da minha palavra. Amém. Há uma transformação quando a gente busca a presença. Amém. Há uma transformação quando você está na intimidade, só você e Deus. Deus faz coisas extraordinárias no seu secreto. Busque o Senhor, busque se virar para olhar para Deus. Amém, Jesus. Não perca o foco da presença do Senhor. Amém? Amém. Não é a mente que tem que controlar o espírito, mas é o espírito que tem que controlar a mente. Amém. Do Egito para o Monte Sinai não dava 10 dias. E Deus fez o povo andar 3 dias. Não dava 10 dias, mas foram 3 meses de percurso. Porque Deus precisava aquietar o coração do povo igual ele aquietou o coração de Moisés. Amém. Gente, quando vem uma prova, a primeira coisa que acontece com a gente se enfurecer, não é? Mas, meu Deus, eu tô orando tanto, eu tô buscando tanto, aí a gente já começa a ficar na raiva. Aí aquela prova que vai até no tutano, que se você puder matar um, você mata. Ou você desiste da vida, ou você quer ir. A primeira coisa que a gente diz, se eu pudesse morar em outro lugar, se eu pudesse ir embora daqui, se eu pudesse viver outra vida, não é assim. Verdade. Aí Deus deixa. Aí começa o rebuliço dentro da tua alma. Aí Deus começa a quebrar teus ossos espirituais.
Aí Deus Amém. começa a tratar a tua alma, tratar a tua mente, tratar teu coração, sarar tuas feridas. Quando tu tá pronto, aí Ele abre a tua visão para tu ver Ele, para tu enxergar Ele, para tu ouvir Ele, para tu sentir Ele. Porque um coração irado não dá para sentir Deus. É verdade. Uma mente conturbada não dá para sentir Deus. Uma mente turva, cega, não dá para ver Deus. Amém. Um ouvido cheio de vozes que não vem de Deus não consegue discernir a voz de Deus. Louvado seja Deus, tem que ter Amém. intimidade, Amém. tem que buscar. E é no deserto que a glória do Senhor é revelada. Se a Amém. gente soubesse disso, a gente não lutaria tanto contra os desertos do Senhor na nossa vida. Passe o seu deserto dando glória. É fácil, nunca vai ser. Para nós que é crente, nada vem de graça. É conseguido por esforço, é através do deserto, é da luta. Mas nós vamos passar. Creio. Quando a gente desce nas águas e confessa o Senhor, papai. Quando passa um tempo, Senhor, cadê você? Cadê o Senhor? Não é assim? Porque a gente vai crescendo. A gente vai buscando Deus de outra forma. E Deus vai mudando o alimento. Então aprenda que o deserto não é falta de coisas, não é uma enfermidade que está em você ou em alguém que você ama, não é um problema psicológico. Isso não é deserto. Deserto é onde você não tem abundância daquilo que Deus quer que você tenha. Amém. Vou repetir. Deserto é onde você não tem abundância daquilo que Deus quer que você tenha. Daquilo que você só tem o que precisa, o pão de cada dia, não é assim? Senhor, me dá o pão de cada dia. Às vezes eu quero, o que você quer? Eu quero uma viagem. A viagem mais longa que você vai fazer daqui para sua casa. Tá tudo certo, mas você vai andando com saúde, com as duas pernas. Estou dando um exemplo. Aí eu queria uma picanha, não, mas hoje eu tenho um ovinho com sardinha. Tá comendo, tem um pão de cada dia. Mas vai chegar a hora. Quando Deus quiser mudar a tua história, vai mudar. É no tempo dele. Não quer dizer que você está em pecado, não quer dizer que você não está pronto para receber, não. Deus está só aperfeiçoando para não te perder lá na frente. Deus nunca dá nada para a gente se perder, não. Porque todas as vezes que aquilo que vem na hora errada, só dá errado. Então deixa Deus te tratar, deixa Deus te limpar, deixa Deus te polir. Porque tu tendo ou não tendo, tu vai dar glória. Tu vivendo ou não vivendo, tu vai dar glória. Tu vendo ou não vendo, tu vai dar glória. Ouvindo ou não ouvindo. Glória a Deus. Aquele cego de Bartimeu, Jesus, filho de Davi, ele não viu, mas ele ouviu falar de Jesus. Como é que você só crê ouvindo? Abraão, ele ouviu, mas não viu Jesus, viu Deus. Ele ouviu Deus falar, ouve. E hoje, se a gente não vê Deus se manifestando, tem gente que está esperando cair um Pentecostes do céu, fogo, igual a coluna do Egito. A coluna do Egito, se o povo quisesse ver a coluna do Egito, tem muita gente que caiu do aqui. É igual um furacão, só que de fogo. Essa era a coluna de fogo. Então, muitas das vezes você não está preparado para ver a glória de Deus manifestar na sua vida. Aí você quer pular etapa. Vai devagar, tome leite. Com pão amanhã tu toma café com leite. Aí depois tu já toma um suco, depois tu toma vitamina, depois tu toma carne. Vai no processo, deixa Deus trabalhar. Amém? Amém. Êxodo 19:4. Ele diz assim, para encerrarmos. E os trouxe para mim mesmo. Qual foi o motivo que o Senhor te trouxe à terra? Qual foi o motivo que o Senhor te formou? Qual foi o motivo que Ele permitiu você respirar até o dia de hoje? Esse é o propósito. Ir para Ele, estar com Ele, conviver com Ele, ter comunhão com Ele. Ele diz, eu os trouxe para mim mesmo. Olha que delícia. A melhor coisa é a gente, como pai, como mãe, poder gerar um filho e saber que quando ele precisar, ele tem para onde correr. Amém. E ver você como um porto seguro. É muito gostoso um filho ou alguém que você ama chegar e dizer assim, me dá uma opinião, eu estou precisando de um abraço, vem cá. Olha que gostoso. É isso que Deus quer. É a gente correr para Ele na alegria. Não é só na tristeza, não é só pedir, não. Você não vai ser um mendigo pedinte. Vamos agradecer, Deus, obrigado. Obrigado, eu sei que minha saúde mental não está boa, meu coração não está bom, não sei o que não está bom, mas obrigado, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que isso vai passar. É assim que a gente passa pelo deserto. É assim, eu sou obrigado por hoje. Hoje o dia podia ter sido melhor, mas foi o dia que o Senhor preparou. Louvado seja Deus por isso. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Concluído com sucesso, para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Eita, tem que ser. Amém. Vamos encerrar. Gente, essa temporada vai ser em dias de culto, tá? Vai ser dia de quarta e domingo. Nós estamos agora no primeiro dia. São 12.
né? Então se preparem para ser abastecidos, para serem cheios. Não percam por nada. Estejam atentos para ser cheios. E amanhã nós vamos iniciar o nosso jejum, tá? Qualquer dúvida, me chamem, falem comigo no direct ou pelo WhatsApp. Nós vamos começar o nosso jejum de 40 dias. Vamos orar pelo nosso espiritual. Vamos orar pela presença de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, porque é isso que precisamos. Existem caixas de demônios, existem cadeias que precisam ser quebradas, não é nos outros, não é em nós mesmos, é na nossa casa. Verdade. E só vamos sair com jejum, oração e louvor. Amém, Jesus. Existem vitórias que só vão ser liberadas através do jejum, da oração, do louvor, da entrega. Então vamos descer, mergulhar junto com aquele que está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Glória a Deus. Levantai suas mãos, baixai as vossas cabeças. Que a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Toda a igreja diz: Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Se Deus é por nós. Quem será contra Se nós? Deus é por nós. Quem será contra nós? Amém. Amém. Glória a Deus. Encerrado. Para a glória de Deus, uma semana abençoada. Amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês aí. Em Glória nome a de Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus.